Olá, amigos do Esporte e Debate, estamos de volta aqui na tela da TV Assembleia pelo canal 51.2 para falar do esporte em dimensão maior. E no programa de hoje nós vamos mostrar: Sampaio segue sua rotina de derrotas na Série B do Brasileiro. Definidos potes com os clubes da Copa Nordeste 2017. Você vai ver ainda uma entrevista com o técnico e com o diretor de futebol do Motoclube. Rui Scarpino e Dadá falam sobre o Campeonato Maranhense e a preparação para a Série D. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E para começar o Esporte em Debate de hoje, olha, uma notícia nada boa para o universo tricolor. O Sampaio Corrêa perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro da Série B e segue uma rotina de derrotas na competição. Em 2016, a preocupação é grande do torcedor, mas a promessa é que dias melhores virão. Veja agora como foi o jogo realizado em São Luís, no Estádio Castelão, onde o tricolor tropeçou mais uma vez. O Sampaio Corrêa tinha tudo para fazer uma grande partida. Opa, estou exagerando muito. Na verdade, o time boliviano precisava vencer a qualquer custo para entrar de vez na Série B. Já aos 4 minutos de jogo, Pimentinha, mostrando habilidade, invadiu a área. Tocou para Carlos Alberto, mas a defesa do Paraná acabou com a festa. Em seguida, o Paraná tentou dar o troco com Valber, que arriscou de fora da área e a bola passou à esquerda do gol de Juan. Só aos 32 minutos o placar foi inaugurado. Nadson olhou a brecha, arriscou e mandou para o fundo da rede. Gol do Paraná no Castelão. O segundo tempo começou manso, sem grandes oportunidades. Aos 24 minutos, Pimentinha entrou com tudo na área, chutou cruzado e presenteou Felipe Costa, que parecia um camisa 9 empurrando para o fundo da rede. É o primeiro gol do Sampaio na partida e o primeiro do time no Campeonato Brasileiro. Quando tudo parecia melhorar, eis que surge um velho conhecido da torcida boliviana. Nadson tentou o chute, a bola sobrou para Robson e gol do Paraná. Final de jogo, Paraná 2 e Sampaio 1. Em clima de insegurança, o técnico interino Arlindo Maracanã falou sobre o comportamento do seu time na partida. Um pouco mais de experiência, a hora de atacar, a hora de defender, a hora de segurar a bola, a hora de virar, a hora de tentar a bola por dentro. Quando empatamos a partida no 1-1, pensei que a Sampaio ia virar, estava bem na partida, mas acabamos forçando muitos jogadas por dentro, muitos lançamentos errados, muitos passes errados. E a confiança que nessa hora, quando você vem de 4 derrotas, abala tudo. E se o jogador não tiver personalidade nessa hora para jogar diante dessa adversidade, é complicado. Agora é esperar pelo treinador aí que ele possa chegar e possa arrumar a casa. E o Sampaio Corrêa ainda não fez o mais simples. A Bolívia querida ainda não entrou em campo nesse Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, já são 3 derrotas consecutivas. Olha, essa situação do Sampaio não está nada fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai receber o Gregório Dantas aqui para a gente falar mais da Série B. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Quer dizer, bem não tá, né? O Sampaio perdeu de novo. Não tá nada bem para a equipe do Sampaio Corrêa, né? Essa derrota na última terça-feira, aqui em São Luís, no Castelão, para o Paraná, amplificou as dificuldades do Sampaio Corrêa. E assim, a gente pode dar apenas um leve desconto, porque o Sampaio entrou em campo com improvisado, né? Com técnico improvisado. Arlindo Maracanã quebrou o galho da equipe do Sampaio Corrêa e tentou fazer o que era possível. Não conseguiu. O Sampaio foi derrotado aqui, o Paraná ganhou com justiça e o agravante, Jurinha, ganhou se utilizando de jogadores que faziam parte do elenco do Sampaio Corrêa no ano passado, como o Valber e o Nadson, que até marcou um gol. O Nadson fez o primeiro gol numa falha incrível do goleiro do Sampaio Corrêa, né? Exatamente, fez uma falha incrível, até essa falha vai ter desdobramentos futuros, né? Provavelmente a gente vai chegar ao ponto de o Sampaio ter que dispensar todos os goleiros do elenco, né? Porque nenhum tá dando conta do recado. Tá mal o Juan, tá mal o Rafael, o próprio Jean entrou com uma desconfiança muito grande, né? Exatamente. Então, o Sampaio tem que se preocupar. O resultado, o jogo, propriamente dito, de terça-feira, da última terça-feira contra o Paraná aqui em São Luís, aqui no Castelão,
deixou clara a total desorganização da equipe do Sampaio Corrêa. Esse jogo é bem característico, né? Quando você fala total desarrumação, Isso. Apresentou um Sampaio descompacto, né? Isso. Um Sampaio com uma distância entre os três setores, defesa, meio campo e ataque. Mostrou uma equipe sem operacionalizar Pobre. o ataque, né? Sem nenhuma criatividade. Pobre. Né? E o time perdido também em campo. Totalmente perdido. O Sampaio basicamente resumiu o jogo contra o Paraná a bolas esticadas no primeiro tempo para Pimentinha e no segundo para Edgar. O Pimentinha até conseguiu fazer alguns dribles, aquela jogada tradicional dele. E muito manjada também. Já né? muito manjada, de cortar para o meio e marcar e bater, ou então de cruzar para trás. E até numa jogada dessa que saiu o gol do Felipe, que até agora é o único gol do Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha para a equipe do Sampaio. E nós vamos falar muito mais no Esporte Debate sobre o Sampaio, vamos destacar o jogo diante do Náutico, mais uma derrota também na competição, e vamos falar do jogo desta terça-feira, diante da representação do Bragantino, que será o primeiro do Wagner Lopes em São Luís, comandando o Sampaio Corrêa. Sim, pois é. Então, a gente vai poder acompanhar não só aqui dentro do programa este jogo contra o Náutico, e também o preparativo para o jogo contra o Bragantino, que para a torcida do Sampaio tem que ser vamos chamar assim, a estreia do Sampaio na Série B, né? Porque até agora o Sampaio não estreou. E tem que sair um resultado positivo, Tem que sair positivo, senão a situação complica muito, complica totalmente. Depois do intervalo, destaque para o Motoclube. Você vai ver uma entrevista no Esporte Debate com o diretor de futebol, Valdemir Rosa, o Dadá, e com o técnico campeão maranhense de 2016, Rui Scarpino. É rapidinho, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Debate, hoje, de modo muito especial, recebendo os campeões maranhenses da temporada de 2016, o Motoclube de São Luís. O Papão, que foi campeão direto do estadual 2016. Ganhando, meu caro Rui Scarpino, Valdemir Rosa, Dadá, o diretor de futebol, de ponta a ponta. Campeão do primeiro, campeão do segundo turno. Isso estava no planejamento, Rui? O pensamento nosso de início era ganhar o primeiro turno, né? Para que a gente já segurasse a vaga na final e, consequentemente, a vaga das competições a nível nacional. Quando aconteceu da gente ganhar o primeiro turno, nós focamos o segundo para a gente ganhar também o campeonato direto. Então foi algo que a gente foi planejando, pensando, mas foi gradativo dentro do próprio trabalho que a gente foi fazendo. Que a gente viu naquele momento que havia possibilidade da gente levar o campeonato direto. Agora, Dadá, esse título perpassa pelo trabalho do Rui Scarpino e o planejamento lá atrás, feito pelo departamento de futebol, de trazer um técnico experiente, né, com identificação com as cores rubro-negra. O Rui foi um dos grandes goleiros da história do Motoclube, e eu me recordo bastante no começo da minha carreira de ter visto o Rui jogar, né? Um goleiro, olha, eu vejo alguns goleiros hoje atuando no futebol do Maranhão e a nível de Brasil, não tinham a categoria, né, e a maneira comprometida com o grupo como o Rui. E como treinador, o Rui conseguiu aliar não só aquela vibração e aquela liderança dentro de campo, como fora de campo também. E o Moto foi buscar alguém com esse DNA para conquistar o título, né, Dadá? Isso, a gente começou a planejar a questão do treinador, que teria que ser um treinador que conhecesse a realidade do futebol maranhense, conhecesse de perto o que é o Motoclube, o que é a sua torcida, e a gente foi procurar logo o Rui Scarpino. Já vinha em conversas muito tempo atrás, logo na Copa do Brasil, entre Ponte Preta e Motoclube, já iniciamos uma conversa ali e um planejamento. E desde o início passei para o presidente Rangena a questão do nome do Rui, que precisava de uma pessoa, de um competente treinador naquele momento com esse perfil, e apostamos todas as nossas fichas no Rui Scarpino. A gente não pode, primeiramente, quando você monta uma equipe você não pode errar em treinador. Então o Moto acertou nesse momento em trazer o Rui, e já iniciamos em dezembro já uma peneira para observar jogadores e já montar o time desde dezembro, o campeonato que se inicia em janeiro. Eu acho que o mais interessante desse trabalho, e que culminou com a conquista do título, foi o momento, viu, Rui Scarpino, que o Moto ganhou o primeiro turno. Porque geralmente no futebol brasileiro, uma equipe que ganha um primeiro turno de um campeonato, ela sempre desacelera no segundo turno. E na primeira entrevista que você deu como campeão do primeiro turno, você disse o seguinte:
nós vamos focar no segundo turno. O Moto tem que jogar com a mesma disposição e tem que buscar o resultado no segundo turno também. Quer dizer, o pensamento estava muito bem focado na conquista do campeonato. Isso aí foi uma coisa positiva, que a gente procurou incutir na cabeça dos atletas e não deixar que a coisa diminuísse o ritmo. E nós pegamos um grupo de atletas, a gente fala, não era aquele time que era o supra-sumo, com craques, fazendo diferencial, mas nós tínhamos um grupo de operários e que eles se fecharam em prol daquele objetivo. Tanto é que eram jogadores que não reclamavam de treino, não reclamavam de horário, não reclamavam de nada. Foi um grupo muito focado. E nós tivemos a felicidade, quando nós começamos a conversar na montagem desse time, e eu ainda no início do ano com o Dadá, depois quando eu estava no Cuiabá ainda, nós vimos conversando, que nós não adiantava nós trazermos jogadores de nome, jogadores que viessem para cá pensando só no dinheiro. E a gente foi procurando. O Dadá é uma pessoa muito criteriosa, eu acabei ganhando confiança nele cada vez mais. Quando eu fui vendo a maneira que ele contrata os atletas, ele verifica tudo em relação ao atleta, não é aquele diretor que contrata por contratar, porque indicaram, porque deram o nome. Então isso aí foi fundamental. Se nós erramos dentro da escolha do elenco, foi muito pouco. E isso aí foi importante, que naquilo que a gente foi passando para eles, eles foram recebendo, foram confiantes. A gente vê o time nosso, na comemoração dos gols do nosso time, você vê a força, a alegria, aquela empolgação que os jogadores tinham naqueles momentos. Então isso aí é um time que tinha cara de chegada. Agora, se errou na contratação, foi imperceptível. Porque se você pega a seleção do campeonato, você tem, escolhida pela imprensa esportiva, toda a imprensa do estado do Maranhão tem o melhor goleiro, Rodrigo Ramos, do Moto. O melhor zagueiro pela esquerda, Renan Dutra, do Moto. A dupla de volantes, né? Felipe Dias, Curuca, do Moto. O melhor meia esquerda, Marcos Paulo, do Motoclube. Quer dizer, você tem 50% de um time, todo de uma seleção, do Moto. Mas o técnico da competição, você, Rui Scarpino. O craque, o Marcos Paulo. Errou em quê? A gente fica feliz, né? Quando você começa a olhar números, é uma coisa impressionante. Fora isso, time de melhor campanha, maior número de vitórias, que menos perdeu, que mais venceu, que mais gols marcou, que menos gols sofreu, melhor saldo de gols, maior público e renda. É uma coisa incrível, né? Quando você falou aí, você puxa os números, aí você vê realmente o que foi que levou o Moto a ser campeão. Embora você já tenha sido até campeão brasileiro pelo time do Ituano, mas eu sinto nos seus olhos, a gente vendo aqui de perto, que estão brilhando. Você sente uma emoção, né? De voltar a um time que te projetou, você começou como técnico e ganhar um título dessa forma, né? Claro, eu comecei aqui dentro do Moto, quando eu parei, eu tive uma oportunidade de dirigir a equipe em algumas partidas. E daqui eu acabei indo em São Paulo fazer um curso. Falei, vou fazer um curso de treinador e vou seguir com isso aí. Acabei saindo daqui do Ituano, onde eu acabei ficando 3 anos e meio lá. Então, na volta minha depois, logo depois do Ituano, de ter sido campeão brasileiro, eu recebi um convite do finado Raul para vir aqui fazer o campeonato, o restante do campeonato de 2004. A gente teve a felicidade de ser campeão, mas agora não, agora foi um projeto que a gente começou antes, conversando, pensando naquilo que a gente ia fazer, como nós queríamos fazer. Então foi algo que a gente idealizou, criou e acabou dando certo. Dadá, e o seu primeiro título, diz que o primeiro título a gente nunca esquece, né? Como é que é para você conquistar esse título de campeão maranhense? Você que veio de uma escola, e ele falou ainda há pouco do Raul Menezes, e me enche de saudade o coração quando fala nesse rapaz. Um amigo que eu ganhei no futebol, um dos maiores conhecedores de vestiário de um clube de futebol, do dia a dia de um clube de futebol, e como ele gostava do Motoclube de São Luís. E hoje eu vejo você fazendo um trabalho, e que lá atrás o Raul dizia, anota esse nome, Juraci, Dadá, Valdemir Rosa. É verdade, a gente trabalhou com o Raul, né, na época, recebemos muitos conselhos, às vezes eu me zangava um pouco, ele vinha com aquela conversa, tem um pouco de calma. Macio naquela conversa dele, com ditados que só ele mesmo tinha, né? A gente conversou e foi aprendendo. Fui para o futebol salão, a convite da doutora Júlia, né? Que me levou para o salão, depois vim para o campo, o próprio Raul trabalhou no futebol salão também. Aí a gente foi aprendendo, foi tendo esses contatos, né?
que hoje o diretor de futebol tem que ter esses contatos muito grandes no país inteiro, e graças a Deus a gente vem tendo. E sobre o título, para a gente, claro, é importante. O primeiro título como campeão estadual da primeira divisão. Outras vezes a gente foi chamado para tirar o Moto de rebaixamento. O Moto caiu 2 vezes e as 2 vezes eu fui chamado para montar o time e tirar o Moto e botar na primeira. E graças a Deus, as 2 vezes também que fui chamado para isso, a gente conseguiu ser campeão e botar o Moto no seu verdadeiro lugar. E agora o projeto da gente é colocar o Moto, no mínimo, numa Série B. Ô Rui, dizem que quando você ganha um título dessa magnitude que o Moto ganhou, 24 horas depois você está pensando no próximo. Você já está pensando no próximo? A Série D vem aí, dia 12 de junho. Com certeza. A gente estava conversando isso no decorrer do segundo turno, nós já vínhamos falando, alinhando alguma coisa. Eu acho que o melhor ainda está por vir. É aquela questão de você pensar numa Série D, em chegar entre os 4. Nós chegando entre os 4, nós vamos buscar o título, que é importante para o Moto. Eu acho que o título do Moto trouxe a confiança do torcedor, levantou a autoestima, e a tendência daqui para frente é que esse torcedor nos acompanhe nessa jornada que a gente tem aí pela frente dentro desse campeonato da Série D. Inevitavelmente, todo clube que é campeão e que não tem um poderio financeiro, ele é muito assediado. Olha o Audax, foi vice-campeão paulista e perdeu a base completamente. O Moto perde alguns jogadores, entre eles o craque do campeonato, o 10 da moda, o Marcos Paulo. Já tem substituto? O que vocês vão fazer para não perder mais e reforçar ainda o time? O Hans e o Dadá estão trabalhando muito em relação a isso daí, né? Até a questão orçamentária da competição é uma coisa que aqui dentro do Moto foi fundamental. O presidente muito pé no chão, ele conseguiu cumprir todos os compromissos que ele teve dentro do campeonato com os atletas, não ficou devendo nada a ninguém. E dentro desse projeto agora ele está procurando fazer dessa maneira. Como você frisou, a gente está com 3 nomes que a gente está estudando aí, conversando, para substituir o Marcos Paulo. E a gente são esses não, deixa primeiro a gente acertar, senão vem alguém na frente aí e deixa a gente na mão. Dadá, sobre essas negociações, já fechou com essa base que foi campeã maranhense, já para disputa? E quem tem de novidade agora para chegar? A gente está fechando, tem reunião durante toda a semana, só para ver alguns detalhes para a renovação de contrato. Já com esses atletas, né? E sobre novos contratados também, tanto eu como o Rui, e até mesmo o presidente, reuniões pela manhã, pela tarde. Já tem alguém contratado? Já tem alguém contratado, mas vai ser anunciado somente quando chegar em São Luís. Só na chegada? Só na chegada. E do time que foi campeão, renovou 70%, 80%? Eu acredito que a gente deva a 60% a 70% renovar com esse elenco. Está faltando alguns detalhes justamente com o empresário desses atletas e com o próprio atleta, né, para poder fechar. A vontade dos atletas que interessam para o Moto tem interesse também em permanecer para disputar a Série D e continuar um projeto. O projeto não é só a Série D, é um projeto de subir para a Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o estadual ano que vem. O Rui Scarpino, o que é melhor, jogar no Castelão ou no Estádio Municipal Nilzinho Santos na Série D, na sua opinião? O Castelão, eu já joguei ali quando eu era atleta, a gente jogou e aquilo ali lotava na época. Eu acho que... E era 80 mil. Era 80 mil pessoas, eu vi aquilo ali, era a coisa mais linda que tinha. A gente dentro de campo ficava contagiado com a presença daquele público. O Nilzinho Santos, eu acho que para o nível da competição que nós vamos disputar, é um estádio muito bom, é gostoso de jogar ali, o torcedor fica perto. Então eu acredito que ali no Nilzinho Santos vai ser muito bom. Eu lembro ali daquele Nilzinho Santos, o 7-1 que a gente fez na Tuna, na Série C naquela época, a gente tinha ganho o campeonato aqui estadual em 2004. Aquilo ali lotado, o torcedor em cima, incentivando. Então eu acho que o Nilzinho Santos seria um excelente local para a gente fazer essa competição. Olhando para o torcedor que está te acompanhando aqui no Esporte Debate, o Moto sobe esse ano? Vamos fazer o possível e o impossível. O que tiver ao nosso alcance, eu junto com o Dadá, com o Hans e os atletas, é uma coisa fundamental, Jura. É o grupo se mobilizar em prol de um objetivo. Esse grupo nosso fez isso. Por isso nós chegamos. Então, quando me falaram assim, o mérito é de todos. Eu não quero pegar mérito para mim, eu acho que não é de ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer num todo, porque todos participaram e ajudaram. E principalmente um grupo que se motivou em buscar um objetivo. Isso aí foi um fator muito positivo para nós. Valdemir Rosa, faça um favor para mim, você pode fazer?
Claro. Converso com o presidente Vasmina para ele mandar aqui para a gente os números da Mega Sena, porque ele disse que o campeonato terminava quarta-feira e que nem haveria condição de reunir antes da quarta-feira, porque se pensar em 2 jogos esses, o Moto terminaria o campeonato na quarta. E foi realmente o que aconteceu. Você pode fazer esse favor? Posso sim. Vou passar o recado para ele. Agora tem também um outro que ele falou, né? Outra coisa que ele falou. Moto em 2020 na Série A. Na Série A? Na Série A. Nossa Senhora, o que todos nós esperamos e a nação rubro-negra também. Obrigado, gente. Boa sorte, felicidades e vamos com o Papão do Norte forte para a Série D. Muito obrigado, Juliano. E olha, foi um prazer enorme receber aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia, viu, Greg? O técnico campeão maranhense de 2016, o Rui Scarpino, e o diretor de futebol, o Valdemir Rosa, da Dadá, muito jovem ainda, mas que tem feito um trabalho muito bom. A montagem do time do Moto foi muito acertada e os resultados falam por si só o que foi o Moto no campeonato estadual, né? Exatamente, Juliano. Sem sombra de dúvidas, o trabalho feito pelo Dadá foi um trabalho excelente, principalmente de ir atrás daqueles jogadores que o Moto precisava, jogadores chaves para posições específicas, né? E ele conseguiu muito sucesso com isso. E também mostrando que sem ter uma grande folha salarial, como por exemplo o Sampaio Corrêa tem, conseguiu sucesso, que foi o título. A folha do Moto é de 150 mil reais. Pois é, nem se compara com uma folha de um Sampaio que joga uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então é mais uma prova de que com uma organização específica para disputar esse Campeonato Maranhense, que vem desde o ano passado, como o Rui Scarpino falou, desde dezembro, que ele foi contratado, teve tempo para montar o elenco. Você viu aí, desde um jogo que o Moto fez lá em São Paulo, com a Ponte Preta, Sim. O Dadá já havia conversado com o técnico Rui Scarpino sobre a sua volta, porque ele iniciou a vida como profissional, Aqui. como treinador em São Luís, treinando no Motoclube, né? Pois é, exatamente. E a decisão do Dadá e do presidente Rães mostrou-se correta no momento em que o Moto conseguiu todos os objetivos nesse primeiro semestre, né? Que era ser campeão maranhense e classificar para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil. Mas me preocupa bastante, Greg, essa situação agora do Moto. Porque alguns profetas do Apocalipse diziam o seguinte, o Sampaio não faz uma boa campanha, que não conseguiu manter a base, tinha que manter a base, era obrigação e tal. Eu vejo que a base é fundamental, mas esse quesito obrigação não deve se colocar nas costas de um presidente de um clube de futebol aqui no Maranhão. Por quê? Você tem dificuldade com o poder público, com a iniciativa privada, de grandes investimentos, né? A gente ainda vive uma miopia muito grande de investimento no esporte na região nordeste do país. Isso. A gente sabe disso, principalmente no Maranhão. E o que acontece? O Moto agora pode viver a mesma situação de Sampaio. Já está vivendo. O Marcos Paulo não fica, já foi para o Bragantino. Londrina. O Rodrigo Ramos, Bragantino, foi para a Série B. Sim. O Rodrigo Ramos é pretendido por equipes da Série B do futebol brasileiro. Né? O Jefferson foi embora para o futebol amazonense. Né? O Curuca não acertou ainda. Isso. Quer dizer, o Moto está vivendo um dilema para acertar. Por quê? É natural, esses jogadores se supervalorizaram depois da conquista do estadual e da forma que foi, né? O Moto ganhando os 2 turnos. Juninho, você sabe que o Brasil é um país que vive num sistema capitalista, de livre comércio. Exatamente. Então, se o cara consegue... E o futebol é um grande comércio. Exatamente. O cara consegue ter uma visibilidade através do título de campeão maranhense, todos os jogadores se valorizaram. Então, o Moto, assim como o Sampaio ano passado, que teve uma campanha boa na Série B, vai ter dificuldade para manter, porque não tem como concorrer. Eu vou dar um exemplo para ilustrar o que você está comentando aqui. Em relação, por exemplo, ao Nadson, que fez o gol aqui do Paraná. Ele ganhava cerca de 20 mil reais no Sampaio Corrêa. Veio o Paraná e fez uma proposta de 60 mil reais. Como é que o presidente do Sampaio Corrêa vai manter o jogador aqui? Impossível ele concorrer, justamente por a questão financeira. Como eu tinha dito agora, o Moto vai passar, já está passando, pelos mesmos problemas que o Sampaio passou no passado, depois do término da Série B. É natural, se um time vai poder pagar mais, o time que não pode pagar tanto quanto o outro vai pagar, perde o jogador, é do livre comércio. Qual é o respaldo financeiro que o Moto tem, por exemplo, para pagar o Marcos Paulo, que ganhava em média de 10 mil aqui, vai ganhar 20, 25 mil reais. Como é que fica? Impossível, ainda mais, como você já disse agora, jogando uma Série B, que a visibilidade é muito maior do que uma Série D de dados, né? Não tem nem comparação, pô. Não tem... Então eu avalio que essa responsabilidade que as pessoas botam assim, poxa, mas o presidente desmontou, a diretoria desmontou o elenco,
ela não é tão real, porque a gente vive uma realidade muito inferior financeiramente aos grandes centros do futebol. E é coisa de comentarista, né? É coisa de quem não tem experiência na hora de analisar o futebol e imagina, porque o jornalista ele tem muito isso. Nós somos jornalistas, nós sabemos. Apontar erros é o nosso papel. Sim. Mas apontar sugestões também deveria ser. Exatamente. Então é muito fácil dizer assim, por que não traz um treinador da primeira divisão para o Sampaio, para o Moto? Por que não traz um time da primeira divisão para jogar com a camisa do Moto? É fácil falar. É fácil. Mas na hora de você manter no elenco, de você dar condições, você sabe que um jogador de futebol, o jogador não é só salário. Não. Eu costumo dizer que o jogador aqui, ele tem direito a carro, casa, babá, tá entendendo? Assistente, ele tem serviço odontológico, médico a qualquer hora. Se sente uma dor no dente, ele liga para o presidente tem que dar o jeito ali. Ele é um profissional diferenciado. O presidente, na verdade, e aqui no caso do Sampaio Corrêa, ficou mais grave ainda isso, porque o presidente assumiu esse papel de diretor de futebol, né? Então, ele, além de assumir toda a responsabilidade, vamos dizer assim, de contratações, de gestão financeira do clube, ele assumiu a responsabilidade de lidar internamente com os problemas relacionados a vestiário, a técnico, essa relação todinha. Então ele ficou, vamos dizer assim, sobrecarregado. Pode ter sido um dos motivos que está levando ao Sampaio essa péssima campanha até agora, né? E no Moto precisa ter cuidado, porque perder algumas peças-chave, o time do Moto tinha uma liga muito boa. O time do Moto é um time muito bem treinado, tinha uma liga muito boa, os jogadores foram contratados, como eu disse, nas posições acertadas, e se tu desmontar um time desse, é muito complicado para tu montar ele, vamos dizer... encontrar a peça de novo. Hoje, estamos na segunda-feira, temos poucos dias para o começo de uma série D, que é no dia 12. Então, como tu vai montar um time que vai ser desmontado, que está sendo desmontado, em apenas, vamos botar assim, de 12 a 15 dias? É impossível. É impossível um treinador dar um padrão para esse time, dizer assim, olha, vocês vão ter que jogar assim, precisa de tempo de treino, e perder jogadores no momento desse complica muito. Complica muito. Depois do intervalo, definidos os potes com as equipes que vão disputar a Copa do Nordeste de 2017. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro mais uma vez, destacando o jogo da Bolívia desta terça-feira diante do Bragantino de São Paulo. Eu volto já. Estamos de volta com o Esporte Debate para destacar uma das mais importantes competições do futebol brasileiro, principalmente se falando de Nordeste, a Copa do Nordeste de 2017. Já definidos os potes e nos próximos dias teremos o sorteio. 20 equipes vão disputar a Copa do Nordeste do ano que vem. Os 20 participantes da Copa do Nordeste de 2017 estão definidos pela terceira vez com a presença dos 9 estados da região, sendo 3 times de Pernambuco e Bahia e 2 dos demais estados. Aqui no Maranhão, por exemplo, Sampaio Corrêa e Motoclube estarão na disputa no ano que vem. O formato é o mesmo, com 5 grupos de 4 clubes, avançando os líderes e os 3 melhores vice-líderes. O sorteio das chaves dirigido será em setembro, em João Pessoa, na Paraíba. São 4 potes, com cada um indicando um participante de cada grupo. Quanto às cotas de premiação, que em 2016 totalizaram 14,8 milhões, o montante só deve ser definido no Conselho da Liga na Paraíba. No pote 1, vamos lá, Bahia, Sport, Vitória, Náutico e ABC. No pote 2, América, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, CRB e Fortaleza. No pote 3, Botafogo, Campinense, River, Motoclube e CSA. No pote 4, Sergipe, Itabaiana, Juazeirense, Uniclinic e Altos do estado do Piauí. Uma das novidades aí é o Altos do Piauí, né? E tem também o Uniclinic do estado do Ceará, que é um time de empresários, que ano que vem estarão disputando a Copa do Nordeste, né? Jurinho, o lado bom dessa Copa do Nordeste 2017 é que a gente teve vários pequenos problemas, porque por fato do Ceará não ter conseguido chegar nem na final do Campeonato Cearense, de que as equipes grandes, as federações maiores de Pernambuco, Ceará e Bahia queriam mudar essa regra da Copa do Nordeste, que seria um absurdo, né? Diminuindo a quantidade de equipes dos estados como Piauí e Maranhão, em detrimento dos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? É que o Sampaio Corrêa,
caiu no pote 2, junto com América, Santa Cruz, CRB e Fortaleza, e vai poder montar um grupo que seria, vamos dizer assim, vai ser um grupo difícil, né? Dependendo, porque vai cada um de um pote. Então o grupo do Sampaio vai ser difícil pela classificação do Sampaio, que é o 39º no ranking da CBF, no ranking da CBF. Já o Moto, no pote 3, que está junto com o Botafogo, o Campinense, o River e o CSA, o Moto está na posição 97 do ranking da CBF. Então, vamos dizer assim, vai poder chegar em um grupo com condições de classificação, uma condição de classificação provável. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado e cobrar, como jornalistas esportivos, é que essas possíveis mudanças em detrimento do futebol da nossa região, aqui, mais especificamente do Maranhão, não sejam prejudicados. Agora, já é uma vitória para o futebol maranhense nós termos na Copa do Nordeste do ano que vem 2 equipes. Sim. Continuar com 2 equipes, Sampaio Corrêa e Motoclube. Porque este ano, com a saída do Ceará, que não conquistou o índice técnico pelo campeonato estadual do estado do Ceará, né? Sim. Eles acabaram tentando várias manobras para tirar um representante do Maranhão e o outro representante do estado do Piauí. Isso, em detrimento para botar o Ceará. Para botar o Ceará. E por isso que E deixando claro que o Uniclinic ficou no lugar do Ceará como vice-campeão cearense. Vice-campeão cearense. E tudo vem por causa disso, pelo sucesso de uma equipe, o que seria extremamente injusto com as demais. O outro ponto que a federação, os clubes precisam ter cuidado aqui no estado do Maranhão é com relação às cotas. Sim. Este ano, por exemplo, Sampaio e Imperatriz foram prejudicados, porque os outros clubes receberam mais de R$500 mil e Sampaio Corrêa e o Imperatriz receberam R$300 mil na primeira fase. Pois é, Júlio. Então, o que a gente pode dizer assim? Que a Federação Maranhense deveria se preocupar, nesse ponto, deveria se preocupar em pelo menos manter a igualdade que as equipes do Maranhão, mais especificamente Sampaio e Moto, que ano que vem vão disputar a Copa do Nordeste, disputem em pé de igualdade com as demais equipes do Nordeste, porque senão fica muito difícil. Não é verdade. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já falou aqui de algumas derrotas do Sampaio Corrêa. E, infelizmente, a gente tem que falar de outras derrotas também do Tricolor. Na última sexta-feira, o técnico Wagner Lopes, o terceiro contratado nesta temporada, estreou em Recife, diante do Clube Náutico Capibaribe. E o Tricolor se deu mal mais uma vez. Perdeu pelo placar de 5-0. Olha, uma estreia como essa, o Wagner Lopes e a torcida boliviana não esperavam, né, Greg? Não esperavam, mas a gente tem que deixar claro que o Wagner Lopes não tem responsabilidade nenhuma desse resultado de 5-0, né? Ele acabou de chegar no Sampaio Corrêa. Ele vai ter que ter o tempo necessário para poder analisar os jogadores, analisar o elenco que ele tem aí em mãos, contratar novas peças, né? E finalmente fazer com que o Sampaio assuma a crise que está instalada no clube e jogue a Série B deste ano para não cair, porque o Sampaio vive uma fase muito ruim, é o pior time da Série B, acho que é o pior time da história da Série B em começos, que pegou 13 gols, perdeu 4 jogos seguidos. Né? Os resultados em começo, esses 4 jogos terríveis, entendeu? Agora, eu tenho uma visão de que o Sampaio, esse time que aí está, e os novos que já começam a chegar, 2 chegaram no final de semana, né? O Ciola, para reforçar a lateral, indicado pelo treinador, vieram do Novo Horizontino, lá de São Paulo, né? Eu tenho uma visão seguinte, o Sampaio precisa de treinamento, o Jean Carlos e o Ciola que chegaram. O Sampaio precisa de treinamento. Sim, concordo. E num momento como esse, vai ser muito difícil treinar. Não tem tempo. O time jogou na sexta, viajou no sábado, teve o domingo, né? Joga na segunda-feira, a terça, já joga nesta terça-feira. Então não tem tempo, não tem espaço para treinamento. E esse me parece que vai ser o maior problema. Encontrar tempo para que o Sampaio possa ter um padrão de jogo que até aqui não teve. Não teve. Eu acho assim, que o Sampaio tem que seguir exemplos que anteriormente deram certo. Vamos ser bem claros. O Sampaio precisa montar uma defesa forte, equilibrada, assumindo a condição de time que vai brigar para não cair. Eu acho que tem que assumir isso, entendeu?
assumir a condição de time que vai Mas brigar não é para não muito cedo, cair. não? Com 4 rodadas já ter esse pensamento. Eu acho que não se deve estar falando agora em acesso. Eu Sim. acho que tem que percorrer um caminho de uma realidade. Sim. E a realidade é sair dessa zona que incomoda bastante de rebaixamento, que é terrível. A realidade seria ganhar o primeiro jogo, né? Ganhar o primeiro jogo, passo a passo. Nem Pronto, isso. é isso. Então eu vou concordar com você. A realidade tem que ser ganhar pelo menos um jogo. Se ganhar o jogo desta terça-feira contra o Bragantino aqui em São Luís, vamos dizer assim, o Sampaio estreia na Série B. Estreia na Série B e daí... E ganhando 3 pontos, o Sampaio já vai para uma... Isso. Não deixa, pode ser que não deixe o rebaixamento e tudo, mas já vai dar pelo menos uma aliviada nessa tensão que é muito grande. Quando você começa a ter uma derrota atrás da outra, a impaciência toma conta também do grupo, da comissão técnica, da torcida, né? Até porque o Sampaio está numa situação crítica. A gente não pode esconder também isso. São 4 jogos, 4 derrotas, 2 goleadas, derrotas em casa, um gol marcado, 13 sofridos, é uma coisa assim que eu nunca vi na equipe do Sampaio passar por uma situação tão ruim, desde que subiu, né? Foi a ascensão de 2012 para cá. O Wagner Lopes tem condição de dar uma reviravolta? Bom, eu acredito que o Wagner Lopes tem condição, até porque ano passado, você lembra, o Wagner Lopes dirigiu o Bragantino só não subiu na última rodada. Até o último momento, justamente brigando até com o Sampaio. O Sampaio lá ganhou de 3, Isso. Não foi? 3-0? Exatamente. Ele até o último momento brigou para não subir. Então eu acredito que a gente precisa dar um tempo para ele primeiro, para ele ter tempo de fazer isso que a gente conversou aqui, de estudar o elenco, depois trazer as peças que ele acha que são precisas. E assumir responsabilidade. E botar o time para treinar. Para indicar tem que ser o treinador, para trazer o treinador tem que assumir responsabilidade. Sim, concordo com você. E ter, vamos dizer assim, tem pouco tempo para treinar? Tem, mas tem que aproveitar ao máximo o pouco tempo que tem. Porque o time não tem, como a gente já disse, padrão, estrutura tática, jogada organizada. Não tem nada esse time do Sampaio. Nada. E não tem goleiro também, né? O pior é que entra o reserva é pior do que o titular. E volta aquele que estava na reserva e esse toma outro frango. Exatamente. É uma coisa impressionante. Impressionante. Também não o Sampaio está tentando o Roberto, né? Isso, o Roberto que foi do Vasco, do Santos, né? Seria uma boa contratação. Está tentando o goleiro Aranha também, que foi do Santos. Do Palmeiras, que era reserva do Fernando Praz ano passado, ano inteiro. É um goleiro para impor respeito. É um goleiro bom. Aranha seria um goleiro bom, tranquilo, para levar uma Série B inteira. Então, eu acho que tem que partir disso. Partir de estudar o elenco, partir das contratações. Agora, a gente está no finalzinho do programa, Greg. Eu quero me dirigir à torcida maranhense, em especial à torcida do Sampaio. O Sampaio vive um momento de turbulência, o Sampaio vive um momento de uma crise, é bem verdade, com 4 jogos sem conquistar uma vitória na Série B, 6 jogos no geral perdendo, mas é nesse momento que o torcedor mostra o amor que tem pelo clube e a vontade de tirar o clube de uma situação como essa. Não é hora para abandonar o time. Já tem uma promoção para esta terça-feira, né? O clube vai colocar ingressos promocionais e o torcedor é elemento chave num momento como esse. Jurinha, é importantíssima a presença do torcedor do Sampaio Corrêa no apoio a essa fase difícil que o time está tendo. No último jogo aqui em São Luís, contra o Paraná, que foi às 19h15, o mesmo horário do jogo desta terça-feira, houve um público decepcionante. 3 mil pessoas. 3 mil torcedores. É uma soma de fatores. A má fase do time, o péssimo horário esse de 19h15 da noite, que não existe esse horário. Quem trabalha até 18 horas é praticamente impossível chegar no estádio às 19h15, ainda mais nos engarrafamentos que São Luís tem, que não são poucos. Né? Tem engarrafamento em São Luís? Tem um pouquinho de engarrafamento, e por sinal em todos os bairros da cidade. Então é meio complicado. Então a gente tem que torcer para a torcida do Sampaio, comparecer ao estádio Castelão nesta terça-feira, às 19h15, no jogo contra o Bragantino. Vai haver a promoção, o setor 1, que foi o único liberado, o 2 e 3 e o 5 e 6 vão estar fechados, o setor 1 vai custar R$10 e o setor 4... É hora de apoiar, é hora de vai custar junto. R$20 e as cadeiras R$50. Então a torcida tem que começar a acompanhar o time
e lutar junto com o time Reage, contra essa Tubarão. fase. Reage, tem que reagir. Ô Greg, estamos no final do programa, os nossos canais de interação aqui com a TV Assembleia, canal 51.2 e o público que nos empresta o carinho da honrosa e indispensável audiência. Pois é, telespectador da TV Assembleia, você pode ajudar e contribuir com o nosso programa, sugerindo entrevistados, pautas, através do telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, e também do site da Assembleia Legislativa, que é o al.ma.leg.br. E também com o número do nosso WhatsApp, né, que está aparecendo aqui na sua tela, que você pode ver. Mande a sua opinião, a sua sugestão aqui para o Esporte em Debate na TV Assembleia. Lembrando que toda terça-feira, a partir das 7 da manhã e às 14h30, tem a reprise do programa. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e a gente se vê pelos caminhos do esporte, hein? Greg, um abraço. Um abraço, e até a próxima. Estamos juntos sempre. Estamos juntos. Um abraço, galera. Tchau.